A paz do Senhor Jesus Cristo, amada Igreja do Senhor. Aqui quem vos fala é o obreiro Rogério. Sou ovelha da nossa amada e querida pastora Socorro, a qual congrego e sou cooperador aqui da terceira etapa do Jardim Céu Azul. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradeço também a nossa pastora presidente Eloide Ramos, ao nosso pastor Gideon Júnior e a nossa amada pastora Socorro pela confiança a qual foi me dada. Dando continuidade à nossa leitura bíblica diária, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguireis de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando-a montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés, e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar tua morte, contudo, a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do cócavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te da tua serva, glorificado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 1 vai dizer: olha, a resposta branda desvia o furor, mas as palavras duras suscita a ira. Sim, amada igreja, as palavras duras de Nabal suscitou agora a ira no coração de Davi. Porém, a resposta branda, as palavras brandas de Abigail, nós iremos ver que vai desviar toda essa ira. Provérbios capítulo 14, versículo 3 vai dizer: olha,
Na boca do tolo está a punição da soberba. Ou seja, na boca de Nabal, agora estava vindo a punição da soberba, da sua soberba. Mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Sim, e a sabedoria de Abigail agora iriam conservá-los através dos seus lábios. Nós já lemos lá no versículo 3 a respeito de Abigail, que ela era uma mulher, a esposa de Nabal, e era também uma mulher de bom entendimento e formosa. Certamente não estamos exaltando a história de Abigail, mas ressaltando o disparate do caráter entre ela e Nabal, seu marido. Podemos dizer que a Bíblia ressalta essa dupla para nós compreendermos que podemos conviver com alguém problemático e sermos para este um recurso salvífico. Viver com problema, sim, com o caráter moldado pela fé, não nos faz ser parte do problema, mas ser parte da solução. Abigail vivia neste contexto. Ela estava com o problema, Nabal, a qual já vimos o quanto ele era maligno. Seu próprio servo, na leitura passada, o chama de filho de Belial. Ela era casada com o problema. Ela dormia com o problema, mas tinha a solução para o problema. Ela vigiava seu marido a respeito de seus defeitos e nas relações sociais. Sim, amada igreja, com certeza, este não e nem seria o primeiro problema a qual Nabal se envolve. A Bíblia não menciona. Porém, pelo seu caráter e o agir rápido de sua esposa, com certeza ela já era acostumada a lidar com esse tipo de situação. Vamos fazer um comparativo entre Nabal e Abigail. Nós já falamos muito sobre Nabal. Porém, lá em 1 Samuel 25:3, vai dizer que ele era um homem duro e maligno nas suas obras. Não somente duro e maligno, mas era egoísta, avarento, não honrava as pessoas, porque nós vimos que ele desonrou literalmente a Davi, ingrato, porque ele se esqueceu do que Davi tinha feito por ele anteriormente, escarnecedor e desdenhador. Nós vimos que ele literalmente desprezou, e não somente desprezou, desdenhou a Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 11 ao versículo 21. Coloque isso diante das atitudes de Abigail, e simplesmente você verá o oposto na própria narrativa bíblica. Vamos lá? Primeiramente, ela tinha muita coragem. Sim, amada igreja. Coragem é essa que a fez sair de casa e ter com Davi, que poderia não a poupar de sua ira. Ela também era uma mulher muito sábia e sensata, porque ela vai dizer, olha, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. O fato dela não declarar ao seu marido não quer dizer que ela estava agindo pelas suas costas. Ela faz isso por conhecer muito bem quem ele era e sabia que ao invés de ajudar a apaziguar, ele iria piorar ainda mais a situação. No momento que ela sai de sua casa sem consentimento de seu marido ou ciência de Nabal, ela só fez com o propósito de não vê-lo morto e a sua casa não ser destruída pela mão de Davi por causa da ira, a qual o Davi estava carregando naquele momento. E diante disso tudo, amada igreja, eu deixo uma pergunta para mim e para você. Caráter é fruto de convivência? Abigail mostra que a influência anterior ao seu casamento moldou seu caráter com ótimas qualidades. Sim, amada igreja. Ou seja, a criação de Abigail anterior ao casamento dela o moldou com ótimas qualidades. As qualidades de Abigail mostram para mim e para você que ela foi criada em uma família de bem, em uma família de boas e ótimas qualidades. Não nos fala se essa família era bem financeiramente. Porém, essa família soube criar Abigail, soube mostrar para Abigail o que era certo e o que era errado, e provavelmente
o seu casamento foi moldado no molde oriental. Uma menina bela casa com um homem rico, e riqueza nós sabemos que Nabal tem, através do dote bem aceito pela sua família. Errado? Não, naquela época isso era culturalmente normal. Porém, ela vivia com Nabal. Porém, contrariando a percepção da psicologia sobre a formação do caráter por convivência, ela se manteve certamente pela sua criação e personalidade, sem dúvida alguma, sem deixar-se contaminar pelo duro coração do seu marido. Amada igreja do Senhor, tem momentos em nossas vidas que iremos passar por momentos de dificuldade, seja no casamento, na escola, no trabalho e até mesmo na congregação, seremos provados de várias formas, glorificado seja o nome do Senhor. Mas essa provação, amada igreja, é para nos fortalecer, é para formar um caráter nas nossas vidas. Caráter esse, o caráter de Cristo Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos ser contaminados com o caráter do mundo. Nós devemos, sim, perseverar em carregar o caráter de Cristo em nossas vidas. Assim como Abigail teve uma criação e foi formada ali nela um caráter, ela não deixou se corromper pelo duro coração de Nabal. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5, vai dizer: olha, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Se neste momento, irmãos, de provas, de pelejas, se neste momento que Deus, ao qual está formando um caráter em nossas vidas, nos faltar sabedoria, peça a Deus como devemos agir, como devemos proceder em certo tipo de situações, que vocês verão que Deus vai nos dar sabedoria e estratégia do céu, para que nós possamos se sair dessa situação, amém? Voltando ao contexto, ela era uma pessoa que reparava as brechas. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. A qual ela também não declarou ao seu marido. Está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 ao 19. Nós vimos, amada igreja, que Davi estava ali no deserto, porém provido de mantimentos, a qual ele pede para seus servos ir até Nabal. Nabal o responde mal com duras palavras, e aí uma brecha foi aberta. Sim, uma brecha agora foi aberta, a qual a ira suscitou ao coração de Davi, e ele agora desce contra a casa de Nabal. Porém, ela sendo uma mulher sábia, sensata e reparadora de brechas, ela vai pegar aquilo a qual fez todo este contexto acontecer. O que Davi tinha pedido? Mantimentos. Pois ela agora vai pegar dos melhores mantimentos que ela tem em casa. Dos melhores mantimentos que ela tem na sua despensa, e ela vai ter com Davi para reparar essa brecha a qual foi aberta pelo seu marido. Mas não somente reparadora de brechas, ela chega ali até Davi com humildade, a qual nós iremos ver em 1 Samuel 25, 23 e 25, que vai dizer: olha, vendo pois Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor,
Agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele a qual o seu nome. Ou seja, ele é um tolo, assim como o seu nome. Que nome? Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Está lá em 1 Samuel 25, do 23 ao 25. Amada igreja, nós devemos ser humildes em reconhecer que somos sim pecadores e se prostrar diante daquele que pode nos purificar e nos livrar de todo o mal. A nossa maior referência de vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, ele nos deixou o maior exemplo de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Se nós tirarmos do nosso coração toda a arrogância, prepotência, soberba e altivez, estaremos vivendo mais parecido com Jesus e estaremos agradando o Pai e seremos vitoriosos nas circunstâncias que vivemos em nossas vidas. A falta de humildade nos torna as pessoas amargas, intragáveis e indesejadas. Infelizmente, é isso, amada igreja. Quando nós não somos humildes diante de Deus, nós se tornamos amargos, intragáveis e indesejáveis. O caráter de Abigail se sobrepôs à sua beleza. Sim, Abigail era uma mulher muito linda, muito bonita, de uma beleza exuberante. Porém, ela não usa a sua beleza para para se insinuar a Davi, Quando a beleza é destacada na narrativa bíblica, é sinal que a pessoa era realmente dotada de beleza exuberante. Mas, contudo, em momento algum, Abigail se insinuou a Davi por conta de sua beleza, mas conquistou o respeito de Davi com as suas sábias palavras. Ela tomou a transgressão de seu marido como sua, para conquistar o respeito do rei, chegando até se prostrar diante de Davi. Sim, amada igreja. A palavra do Senhor também vai dizer que ela era uma mulher que tinha o controle de sua fazenda, assim como está lá em Provérbios capítulo 31. Ela tinha a chave da despensa e o respeito de seu servo. Provérbios 11:16 vai dizer assim a palavra do Senhor: a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Ou seja, no momento que se fazia necessário o silêncio de seus servos para que ela pudesse ir ter com Davi na missão pacificadora, ela pôde contar com cada um de seus servos fiéis, sim, amada igreja, em ajudá-la a carregar seus animais e a acompanhá-la na jornada de paz, e aqueles que ficaram em silêncio diante daquela situação. Mostrou que ela já conhecia seu caráter, que eles, já conheciam o seu caráter pacífico, e que ela provavelmente já tivesse feito algo parecido, mas não tão crucial igual a este. Ela era conhecida pela habilidade em negociar e pacificar, ou seja, ela é aquela mulher que está em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós já sabemos que ela era uma mulher sábia, mas a palavra de Deus vai ressaltar sobre tudo o caráter de uma mulher firme e atenciosa em manter o seu lar em segurança e paz. Edificadora de sua casa, ela sabia dar ordem aos seus empregados e fazer-se obedecida, e prudentemente se conduziu numa situação terrível. Mas tudo tem um propósito na vida de quem tem fé e sabedoria e, acima de tudo, caráter. Ela tinha uma personalidade forte, mas era humilde, tomando para si a transgressão de seu marido. Ela era realmente uma só carne com Nabal. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14: marido descrente
é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Com certeza, Nabal, um homem descrente, era santificado pela vida de Abigail, uma mulher humilde, que temia também a Deus. Nós sabemos que ela temia porque ela conhecia a Deus, e a vida dela, a postura dela e a posição dela santificava aquele homem, um homem descrente. Uma conselheira pacífica, a qual ela evita os outros de pecarem. Sim, olha o que diz a palavra do Senhor: perdoa, pois, a tua serva essas transgressões, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, somente até aí, porque a parte B eu vou usar logo mais adiante. Ou seja, Abigail não tinha feito nada a Davi. Mesmo assim, foi consertar o estrago de Nabal, seu marido, foi acertar as contas com Davi, foi arrumar a casa, mesmo não tendo culpa, mesmo sem ter feito mal algum. Devemos nos adiantar e gerar conserto nos relacionamentos que estão acontecendo à nossa volta. Devemos ser apaziguadores, devemos agir para somar, para alcançar a harmonia e o bem-estar das pessoas à nossa volta. Abigail evitou, com este gesto, um grande derramamento de sangue. Mateus capítulo 5, versículo 9 vai dizer, olha, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós iremos ver que nos versículos 32 e 33, Davi deu ouvidos às palavras de Abigail. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Está em 1 Samuel 25, 32, 33, que vai dizer, olha, ou seja, já lemos, e sim, amada igreja do Senhor, devemos ser aconselhadores, pacificadores e instruir com sabedoria o próximo dos perigos a qual o pecado traz para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa família e até mesmo para a nossa alma, a qual podemos perder a nossa salvação se continuarmos praticando este erro. E também devemos ser humildes em pedir perdão para que tenhamos comunhão uns para com os outros. E nós iremos ver que no final do versículo 31, a parte B que eu deixei para trás, ela faz aquilo que seu marido foi incapaz de fazer. Os irmãos lembram que lá na leitura diária, a qual falamos sobre Nabal, eu disse que ele teve a maior oportunidade da sua vida e por causa da sua tolice deixou escapar. Qual a oportunidade? De ajudar Davi e fazer aliança com aquele que seria o próximo rei de Israel. Pois então, olha o que Abigail disse para Davi, parte B do versículo 31, depois dela lhe ter aconselhado, ela vai dizer, olha, quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva, glorificado seja o nome do Senhor. E nós veremos que Davi, amada igreja, não se esqueceu de Abigail. Deus, ele nunca se esquece do seu servo, mesmo em tempos difíceis. Deus é fiel e abençoa aquele que o teme e obedece a sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Finalizamos por aqui, amada igreja do Senhor. E na próxima leitura daremos continuidade a partir do versículo 32 de 1 Samuel, capítulo 25. Gratidão a Deus e a todos os irmãos, que Deus continue abençoando a cada um. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.